sejam muito bem-vindos ao canal. Você está na leitura da palavra, onde fazemos a leitura da palavra de Deus. Hoje vamos continuar o livro de Mateus, que paramos no capítulo 12, Palavras de Jesus. Mateus é o primeiro livro do Evangelho de Jesus, que conta a história, a genealogia de Jesus e também sobre os seus ensinamentos. É o livro que mais tem versículos sobre o Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Agora vamos começar. Capítulo 12 diz assim: Naquele tempo, no dia do Shabat, Jesus saiu caminhando pelos campos de milho. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a comer espigas de milho, a colher e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do Shabat. Jesus, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que andavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tens lido na lei que nos dias do Shabat os sacerdotes do templo profanam o Shabat e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um que é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que isto significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do dia do Shabat é o Senhor. E partindo dali, Jesus chegou à sinagoga deles, e eis que tinha um homem que tinha sua mão seca. E eles perguntavam para o acusarem, dizendo: É lícito curar no dia do Shabat? Jesus então lhes disse: Qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e ela cai em uma cova no dia do Shabat, não lançará a mão dela e o levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer o bem nos dias do Shabat. Disse então Jesus ao homem: Estende a tua mão. E o homem estendeu e lhe foi restaurada, sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele, para como poderiam destruí-lo. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. E grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos. E os advertiu para que não revelasse quem ele era, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: Eis aqui o meu servo, que eu escolhi, meu amado, em quem a minha alma se satisfaz, e colocarei sobre ele o meu espírito, e ele mostrará aos gentios o juízo. Não condenará, nem clamará, nenhum homem ouvirá sua voz nas ruas, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que ele envie o juízo para a vitória, e no seu nome os gentios confiarão. Então trouxeram-lhe um possuído por demônio, cego e mudo, e Jesus o curou, de tal modo que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão espantada dizia: Não é este filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este indivíduo não expulsa demônios, senão por nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é desolado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens,
sem primeiro amarrá-lo. Então roubará a sua casa. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não junta, espalha. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não se perdoará aos homens. E quem fala uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar algo contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque a árvore é conhecida por seu fruto. Ó geração de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo vós maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso falará a boca. Meu Deus, são muitos versículos poderosos aqui. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque tuas palavras serás justificado, e por todas as palavras serás condenado. Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera procura por um sinal. Não lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenação, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui um que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui um que é maior que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, busca repouso, que forte, e não encontra. Então ele diz: eu voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a encontra vazia, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E eles entrando e habitando ali, o último estado deste homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim também há de acontecer a esta geração perversa. Enquanto Jesus falava, a multidão, eis que a sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele. E alguns disseram: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora desejando falar contigo. Mas Jesus respondeu e disse ao que lhe falara: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão em direção aos discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e a minha mãe. Vamos agora ao capítulo 3.